Em 849, nascia Alfredo, o Grande, o rei que mudaria o destino da Inglaterra. Alfredo nasceu em uma cidade próxima a Oxford, chamada Nuneaton. Ele era o filho mais novo de Eteulfo, o rei de Wessex. Nessa época, a Inglaterra que conhecemos não existia. A terra era dividida em vários pequenos reinos, e as pessoas que ali viviam eram chamadas de anglo-saxões. Foi durante essa época, por volta de 830, que os vikings começaram a saquear a Inglaterra. Entre 830 e 865, eles vieram em grande número, para o desespero das pessoas que ali viviam. Os vikings formaram um grande exército, e eles estavam conquistando todos os reinos. Em apenas 3 anos, já haviam conquistado o norte e o leste da Inglaterra. Porém, apenas um reino se manteve, o reino de Wessex. E é por aqui que damos início à história de Alfredo, o Grande. Hoje é possível saber sobre a história do rei Alfredo pelos manuscritos do bispo Acer, que foi um monge galês. Em 893, ele escreveu uma biografia de Alfredo, chamada A Vida do Rei Alfredo. O manuscrito original sobreviveu até 1731, onde foi destruído em um incêndio. Mas, por sorte, uma transcrição foi feita anteriormente, juntamente com o material da obra de Acer, que foi incluído por outros escritores anteriores. Permitiram que a obra fosse reconstruída. A biografia é a principal fonte de informações sobre a vida de Alfredo e fornece muito mais informações sobre Alfredo do que se sabe sobre qualquer outro antigo governante inglês. Alfredo era o 5º filho de Eteulfo. Ele era o último filho na linha de sucessão. Alfredo não se mostrava ser interessado pelo reinado. Ele foi uma criança muito estudiosa e gostava muito de leitura e poesia, provavelmente influenciado por sua mãe, Osburga, mas ele também recebeu lições militares durante a juventude. Em 868, ele participou do seu primeiro conflito com seu irmão Etereld. Eles foram ajudar o reino da Mércia, que era um outro reino saxão, que estava sob ataque viking. Ao lado dos irmãos, o jovem Alfredo aprendeu as habilidades da diplomacia de Wessex e as artes mais duras do campo de batalha, lutando contra os vikings. Alfredo sofreu com problemas de saúde durante a maior parte da sua vida. Possivelmente ele tinha a doença de Crohn, que é um tipo de doença inflamatória intestinal, que fez com que ele tivesse um aspecto franzino, pela sua dieta restrita, onde ele comia apenas legumes e mingau. Ele não foi um rei que passou uma imagem forte, por conta da sua aparência fraca, por motivo da sua doença, mas ele era conhecido por sua inteligência e honestidade. Em 855, Alfredo passou um ano em peregrinação junto ao seu pai, em Roma. Em seu retorno para a Inglaterra, em 856, Eteulfo, seu pai, ficou vários meses com Carlos Calvo, o rei dos francos, que deu sua filha de apenas 12 anos para se casar com o pai de Alfredo. Ao chegar em Wessex, Eteulfo quase entrou em guerra com seu filho Etebald, que recusou a desistir da coroa que ele havia ficado responsável na ausência de seu pai. De acordo com o bispo Acer, o biógrafo de Alfredo, durante a ausência de Eteulfo, pode ter havido uma conspiração traçada para evitar o regresso do rei, pelo seu filho Etebaldo. É provável que Etebaldo estivesse envolvido em uma conspiração, devido ao casamento de seu pai com Judite. O casamento com uma princesa franca, que tinha uma linhagem real, poderia produzir herdeiros ao trono mais dignos do que Etebaldo. Para evitar uma guerra civil, Eteulfo permitiu que Etebaldo continuasse a governar a parte ocidental de Wessex. Ethelberto, seu outro filho, entregou o reino de Kent para seu pai.
Então Eteulfo governou Kent e as outras partes orientais do reino até sua morte, em 858. Etebaldo então tornou-se rei de Wessex, enquanto Etelberto, seu irmão, voltou a governar novamente o reino de Kent. Após a morte de seu pai, Etebaldo se casou com sua madrasta, Judite. Na biografia de Alfredo, escrita por Acer, diz que o casamento foi considerado como incestuoso. O casamento e o reinado duraram apenas 2 anos e meio. E em 860, Etebaldo morreu, passando o reino de Wessex para o próximo irmão na fila, Etelberto, que 5 anos depois morreu de causa desconhecida. Após a sua morte, passou a coroa para Etereudo, no mesmo ano que os vikings chegaram, liderados pelo aterrorizante Ivar, o Desossado. Durante os curtos reinados de Etebaldo e Etelberto, Alfredo não é mencionado nas crônicas saxônicas. Está escrito que um grande exército viking desembarcou no leste do reino da Anglia Oriental, com o intuito de conquistar os 4 reinos, que consistiam a Inglaterra anglo-saxônica. Foi com esse pano de fundo de um exército viking furioso que a vida pública de Alfredo se iniciou, junto com seu 4º irmão, Etereudo, de Wessex. E em 865, o grande exército dos nórdicos, liderado por Ivar o Desossado e Halfdan, devastou a Anglia Oriental, matando o rei Edmund e invadindo a Nortúmbria e a Mércia. E apenas Wessex resistiu. Quando Etereudo morreu em 871, foi a vez de Alfredo ser rei e defensor do seu povo, apesar do fato de Etereudo ter deixado 2 filhos menores. Porém, Alfredo e Etereudo haviam feito um acordo durante o início do ano em uma assembleia. Os 2 irmãos concordaram que qualquer um deles que sobrevivesse, o outro herdaria os bens pessoais do rei Eteulfo, que deixou em testamento a seus filhos. E no dia 23 de abril de 871, Alfredo se tornou rei de Wessex. Nessa altura, os vikings já haviam conquistado a maior parte da Inglaterra e chegaram finalmente a Wessex. Alfredo tinha acabado de ser coroado e já precisava enfrentar os invasores em sua fronteira. Durante uma série de batalhas, ele conseguiu empurrá-los para fora das fronteiras de Wessex. Derrotados, os vikings bateram retirada. No entanto, 7 anos mais tarde, eles retornaram com toda a força. E em maio de 878, Alfredo teve que enfrentar seus inimigos mais uma vez e derrotou-os de uma forma esmagadora, perto de Edington, em Wiltshire. E com essa vitória, ele recebeu o título de O Grande e se tornou o único monarca inglês a ser chamado assim. Com os vikings derrotados, estava aberto o caminho para unir a Inglaterra, construindo um sistema de fortificação. O reino de Wessex foi expandindo suas fronteiras. Alfredo foi um rei muito bom. Ele estimulou a educação entre seus súditos e melhorou as leis do reino. Assim, sob sua liderança, o reino começou a prosperar. Alfredo faleceu, provavelmente em 899, embora o ano não seja confirmado. E também não se sabe como ele morreu. O rei Alfredo foi sepultado na Old Minster, uma catedral saxônica da diocese de Wessex, e depois transferido para Newminster, que hoje é conhecida como a Catedral de Winchester. Nós temos um vídeo contando a história da Catedral de Winchester. O link está aparecendo logo acima. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você gostaria que nós contássemos a história de um outro rei ou rainha da Inglaterra. Te vejo nos próximos vídeos.